Como desatar a vida profissional é o seguinte: a gente tem que saber o que é que está amarrando a vida profissional da gente. Primeiro, a gente precisa de uma coisa chamada sorteio. Sorteio é em francês. Sorteio Deus, Ele quer que você tenha as coisas. Jesus quer que você tenha as coisas. Jesus não é mesquinho. Agora tem que ver a questão da profissão. E outra coisa, como o mundo hoje está andando muito rápido, nós temos que imigrar, às vezes, de uma profissão para outra. Exemplo, profissões que dão muito trabalho e pouco lucro. Advogado, por exemplo. Advogado que já está no ofício e tem 10 mil clientes, tudo bem. Mas aqueles advogados que estão chegando agora, coitados, sofrem muito. Aí ficam atrás de concurso para ser delegado, tal. Então, a vida financeira é algo extremamente dinâmica. Extremamente dinâmica. Aí ficam atrás de concurso para ser delegado. Você, por exemplo, é assessorista de elevador, já era. Assessorista de elevador, já era. Porque os elevadores são todos automáticos. Você é carroceiro de burro, então já era. Você tem que aprender a dirigir e comprar uma caminhonete. Carroça de burro, já era. Então, tem que ver que tipo de profissão Deus pode te abençoar até vendendo merda de boi. Eu conheço pessoas que ficaram cheios da grana vendendo merda de boi. Mas você tem que estudar as leis da prosperidade, as leis financeiras. Coloque aí as leis financeiras, Joilson de Assis. Ou as leis da prosperidade, Joilson de Assis. Regina Cordeiro, presente? Seja bem-vinda à nossa live. Olha, então assim, existem milhões de profissões. Pedreiro, marceneiro, mecânico, faz tudo, porque tem um faz tudo, né? Tem até marido de aluguel, que é para pregar prego na parede, consertar a porta. Tem gente que fica rico com marido de aluguel. Então você tem que se localizar bem para chutar no gol. Se está chutando e não está entrando, o gol não está sendo feito, é porque você não está bem centralizado. Você pode crescer em qualquer profissão que você tenha e pode virar minha sola. Existe um vídeo nosso, 2, de mais de hora, falando sobre as leis da prosperidade. Essas leis da prosperidade, as leis financeiras, Joilson de Assis, vai te dar um norte, porque lá nós temos informações privilegiadas, desde a sua postura perante a profissão que você tem, até algumas profissões que não valem mais a pena. Não adianta a gente dar murro em parede. Tem cursos profissionalizantes que valem mais do que curso de universidade. Depende do jeito, depende do que, qual é o seu público. Negociar não é para todo mundo. Tem gente que não sabe negociar. Tem gente que compra por 10 e vende por 8. Então já era. Então muitas pessoas também não têm instrução. Nessas leis da prosperidade, as leis financeiras, Joilson de Assis, eu falo sobre a visão Juju. Visão Juju, sim, visão judia das finanças. A visão judia é crescer e dominar a área que você está. Seja qual área for. Se você for um palhaço, tem palhaços que estão podres de rico, né? Temos o nosso querido palhaço Tiririca, temos os dois queridos palhaços, como é o nome daqueles palhaços que as minhas crianças amam, Patati e Patatá. Aqueles caras são fenômeno, aqueles caras são simpáticos. Eu viro criança, eles vieram aqui para Campina Grande, eu fiz de tudo para dar um cheiro neles, mas não consegui chegar perto porque a multidão era grande, né? Eles são atrativos, eles são sucesso na internet, eles são sucesso na televisão, eles têm mais de 2 bilhões de acessos no YouTube. Então, você tem que procurar saber o que eu quero. Será que essa profissão que eu quero vale a pena? Será que não dá para mudar para outra? Agora, lá onde leis financeiras ou leis da prosperidade, Joilson de Assis, você vai encontrar uma coisa que foi o Espírito Santo que me mostrou, mas os judeus já fazem isso há muito tempo. O segredo é o segredo. Segredo é o segredo. O segredo é gerar fonte mais do que jardim. O segredo é gerar fonte mais do que jardim. Por exemplo, se você ganhar hoje 200 mil reais, um homem branco ganhar 200 mil reais, ele vai comprar uma cueca de ouro, ele vai botar um pince no umbigo, ele vai gastar e queimar.
Mas se um judeu, se você der 200 mil reais a um judeu, ele investe, aí ele ganha 1 milhão. E ele sabe investir. E a Lígia Viana está me lembrando bem. Outro segredo que está na Bíblia, que foi o Espírito Santo que me mostrou, e é uma técnica que os judeus usam até sem saber, é a técnica das 3 sementes. Qual é a técnica das 3 sementes? Você deve plantar 3 sementes, porque se uma não der, 2 dará. E se 2 não der, uma te restará. Na verdade, nós esperamos muito dos outros e esquecemos de plantar sementes. Eu tenho aqui centenas de casos de sucesso e centenas de casos de derrota. Tem um pastor que ele não vive da igreja, ele sustenta a igreja. Ele começou há 30 anos atrás, comprar casa velha, reformar e alugar. Comprar casa velha, reformar e alugar. Aí somou com o trabalho dele, que ele é protético. Né? Então, novembro, dezembro e janeiro, ele está lotado de serviço para fazer chapa de dente. E ele começou a comprar casa e alugar, comprar casa e alugar. Hoje ele vive melhor do que um deputado. Ele foi acumulando as coisas e ele trabalhou em cima de 2 ou 3 sementes. Hoje ele recebe como protético, ele recebe como aluguel e ajuda a igreja. Ele não tem salário nenhum da igreja. O dízimo dele mantém a igreja dele. Então, isso é um exemplo de 30 anos de homem que ele foi investindo caladinho. Ele foi comprando casa velha, caindo nos pedaços, ele arrumava, ajeitava e alugava. Ajeitava, arrumava e alugava. E Deus deu a sorte a ele. Então você vai precisar de competência e sorte. Peça a Deus que Deus te dá tanto sorte como competência. Agora dê uma olhada nesse estudo, que a gente fala das 3 sementes. Falamos do poço e do jardim. O homem normal, ele só pensa em jardim, só pensa em jardim, só pensa em jardim. O cara ganha dinheiro, vai andar pelo mundo, vai gastar, vai andar pelo mundo, vai gastar. Depois ele não tem nem o papel higiênico para limpar a poupança. Então você tem que investir no poço, naquilo que rende. E aí você vai vivendo do resto, como a viúva que pagou as dívidas. Então, na verdade, a gente desiste rápido, erramos e não tentamos acertar mais. E, bem, se a pessoa estiver satisfeita onde está, como está, tudo bem. Mas se a pessoa quiser viver um empreendedor, ele tem que parar, ele tem que observar a vida. Então, no nosso canal, eu dou para você dicas do Espírito Santo de Deus. Não é só espiritual, é espiritual e material. Se a bênção financeira fosse só espiritual, era só rezar. Se a bênção de Deus fosse só material, era só estudar as técnicas. Mas é as duas coisas. É as duas coisas, espiritual e material. Então veja aí, leis da prosperidade, Joilson de Assis, ou leis financeiras, Joilson de Assis. Deus vai te ajudar. Deus quer te ajudar, porque Ele te ama. Qual é o pai que não ajuda? Mas às vezes os filhos não se deixam ajudar. Quantos pais queriam ajudar os filhos e os filhos são os cavalos, né? O pai quer ajudar tal e o filho não. Tem até filho de grande milionário drogado. Então, o problema não está em Deus, o problema está na gente. Veja as leis financeiras. Você vai ter escute e veja se tem na Bíblia, se tem razão, né? Entendeu? Aí lá você vai encontrar várias leis, entre elas as duas aí que foi falado. Uma é ter mais sementes, semear 3 sementes em vez de uma. E a outra é você ter mais poço do que jardim. Ok? Então, dê uma olhadinha aí. Como é o nome do título, pastor? Leis da prosperidade, Joilson de Assis, ou leis financeiras, Joilson de Assis. Aí aparece, tá bom?